Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos. Aleluia. Estamos nessa noite felizes, porque estamos na casa de Deus e na casa do Senhor, a fartura de alegria. Aleluia. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, último capítulo do livro de Atos, capítulo de número 27, versículos de número 19 até o versículo de número 25. Glória a Deus. Para os irmãos terem uma ideia do livro em si e do capítulo e do que se trata, o título diz assim: Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Se você encontrou, diga amém. Versículo 19, Atos 27, 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua preciosa palavra. Abre os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, Senhor, entender o real sentido desta palavra nesta noite, e que possamos ser edificados por ela, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esse é um texto que, no primeiro momento, talvez você que ainda não leu todo o livro de Atos dos Apóstolos, é talvez um capítulo que você não tenha tanta familiaridade, vamos dizer assim. Por isso, quando a gente começa a ler um texto assim, que está dentro de um contexto, os irmãos dizem: mas essa passagem está contida em que época? Paulo foi preso, e depois de ter passado por vários governadores, ele apelou para César, porque Paulo tinha o direito de cidadão romano, e como cidadão romano, quem governava e quem governava o mundo naquela época era Roma. Era como se Paulo dissesse assim: eu quero falar com o imperador, eu quero que o imperador julgue o meu caso, porque Paulo estava sendo acusado de ser um transgressor da lei judaica e uma série de coisas. Deus usou essa situação, primeiro, para Paulo pregar
aos governantes daquela época. Esse era um grande detalhe. Paulo foi usado por Deus em uma situação difícil para estar levando o evangelho, porque veja que o Senhor fala com ele que importa que ele veja o César. E o curioso é que esse César mandou executar Paulo. Paulo já sabia que ia ser executado. E é aqui que entra uma situação. E eles vão de barco. Os irmãos que desejarem, podem acessar o programa, o YouTube, e procurar lá Curiosidades Bíblicas com o pastor Carlos, que tem lá o estudo, a primeira parte do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E nessa apresentação que eu falo lá de Atos dos Apóstolos, eu uso uma animação, então você vai sabendo por onde Paulo passou dentro de um mapa. Então aparece a minha voz, mas você vai ver um mapa, né? Uma apresentação em PowerPoint, em que eu vou acompanhando, dizendo aonde é que Paulo estava, por onde é que Paulo foi, e aí os irmãos vão vendo as viagens missionárias de Paulo. Essa aqui já é o seguinte: Paulo foi preso. O livro de Atos termina com Paulo preso. Paulo foi preso. E da prisão ele escreve as cartas que seguem o livro de Atos. Em Atos, Paulo ele aceita Cristo como Salvador, se torna o apóstolo dos gentios e começa a pregar. Ele é o primeiro a fazer viagens missionárias. Então Paulo foi originalmente um missionário enviado pela igreja de Antioquia. Foi Paulo e Barnabé, os primeiros missionários a serem enviados. Só que é o seguinte, aqui, quando nós chegamos no capítulo 27, Paulo já está em viagem para Roma. E ele tinha que pegar, ele teve que pegar uma embarcação, um barco, que tinha um bocado de criminosos que iriam ser julgados por o imperador romano. Todos iriam ser julgados. E Deus revela a Paulo que eles não deveriam seguir caminho em determinada época, que eles deviam ficar em Creta, esperar, porque ia se levantar uma grande tempestade, que Deus já tinha falado com Paulo. Eles não aceitaram a sugestão de Paulo, e se levantou uma grande tempestade. Se você for observar o versículo, e é interessante que você tenha a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos aberta, observe aí por favor, e você vai ver o seguinte, a partir do versículo 12, confirma aquilo que eu tinha dito: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E aí é interessante que os irmãos observem, os barcos naquela época era simplesmente controlados, precisavam da força do vento. Observe que eles vão à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Segunda vez que ele fala que foram à toa, ou seja, eles estavam sendo levados pelo vento, eles estavam sendo arrastados pelo vento, porque os ventos estavam soprando já com uma força assustadora, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Por quê?
O navio estava cheio, tinha evidentemente muitas bagagens, eles tinham que aliviar para que o barco pudesse estar mais leve, vamos pensar assim. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas. Observe bem, a situação aqui, irmãos, é de uma tempestade na qual o barco estava indo à toa, ok? Não tinha, evidentemente, uma direção específica, não se sabia aonde ia se bater. Então era o que? Uma situação que não tinha ideia, os tripulantes não tinham ideia no que ia dar aquilo. Eles estavam achando que nessas alturas do campeonato ninguém ia sobreviver. Mas só que ali tinha um servo de Deus, ali tinha um homem de Deus, ali tinha uma pessoa que tinha um compromisso com o Senhor. O barco no qual tem o servo de Deus não é qualquer barco. Por quê? Porque tem ali alguém que está na direção de Deus e sabia que Deus o estava dirigindo. Aí o versículo 22, Paulo diz assim, melhor, 21, e havendo já muito tal, fora na verdade razoável, irmãos, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Irmãos, preste bem atenção em que cenário bíblico nós estamos. É um cenário bíblico no qual o apóstolo Paulo estava dentro de uma tempestade que já vinha dias, ele não via nem o sol, nem as estrelas. Você sabe o que é isso dentro de um barco? Eu já peguei umas tempestades em uns barcos assim, mas não foi tão vultuosa como essa. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é uma situação desesperadora. Por quê? Você olha para o céu, só chuva, e o vento balançando o barco, as águas balançando o barco. Tem horas que parece que o barco vai afundar, ok? É uma sensação ruim, sem falar no seu estômago. Todo mundo sabe aqui que o balanço das águas mexe com o nosso estômago. Se você não é acostumado, o que acontece? Você começa a ter ânsias de vômito e vem a vomitar e fica mal, e o tempo não passa. O certo é que não havia dias e não havia sol e não havia possibilidade de ver as estrelas. Aí Paulo se levanta no meio do caos e diz assim: calma, tem de bom ânimo, ninguém vai se perder senão o barco. Aí é bom que você acompanhe o texto. Olha o versículo 13, é esse aqui. É a mensagem nessa noite, o versículo 23, melhor dizendo, porque esta mesma noite, aleluia, o anjo de Deus, aleluia, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia. Primeira coisa que a gente precisa saber, amados irmãos, quando Paulo ele está dizendo aqui, que nesta mesma noite, o anjo de Deus, aí de Deus ele está falando duas frases seguidas, ele não está falando do anjo necessariamente, mas ele diz, o anjo de Deus, do Deus de quem eu sou e do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia. Irmãos, isso aqui é muito forte, porque a mensagem nessa noite é a convicção que o cristão precisa ter no Deus a quem ele serve e o Deus de quem ele é. São duas convicções: convicção de pertencer a Deus e convicção de servir a Deus. Primeira coisa, Paulo diz, o Deus de quem eu sou. Eu quero lhe informar nessa noite que você
pertence ao Senhor Jesus, você pertence a Deus, a sua vida é propriedade exclusiva de Deus, você é a igreja e o Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se você é a igreja e você é a igreja, você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Você pode levantar a sua mão e dar glória para Ele? Então você tem dono, você é a propriedade exclusiva. Alô? Você tem um dono, você não é qualquer um. Antigamente, quando você estava no mundo, sim, você não poderia dizer que pertencia ao Senhor, você pertencia a uma outra esfera, ao pecado, mas agora não, você é redimido, comprado pelo sangue de Jesus, Jesus foi lá, comprou você à vista e disse, agora você é meu. É por isso que o cristão precisa entender, ele precisa entender que agora, ele não manda mais nele não. Quando você não era crente, você fazia o que você queria, o que dava na sua cabeça, na sua cachola. Você ia para onde você queria, você realizava o que você achava que tinha que realizar, você não tinha que dar satisfação a ninguém, você em determinado aspecto era dono do seu nariz, porque Jesus foi lá e comprou você à vista e disse, agora você é meu. Eu sou o seu dono, você vai para onde eu quero, você faz o que eu quero e eu estou sobre o comando da sua vida. Até quando você for querer sair de um lugar e ir para outra cidade e dizer assim, amanhã nós iremos comprar, vender, vamos negociar, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico, vamos mudar de cidade. Você não pode dizer isso como crente mais não. Mas pastor, por que não? Porque a própria Bíblia diz, ao invés de você dizer isso, você tem que dizer assim, se o Senhor permitir, amanhã iremos, viajaremos, negociaremos, compraremos, venderemos, mudaremos, porque há um pertencer. Alô? E aqui vale uma coisa interessante. Quando Deus faz uma promessa para um cristão, para um crente em Jesus, e o crente tem convicção de que ele pertence a Deus, significa dizer que Satanás não lhe toca. Não é o inimigo chegando e fazendo o que ele quer na sua vida, não, você é propriedade de Jesus. Quer um exemplo bíblico? O caso de Jó. Satanás estava com inveja, irmão, de Jó. Satanás estava dizendo, claro, como é que Jó não te serve? O Senhor dá tudo para ele te serve interessado, ele é uma pessoa interesseira. Meu Deus. E aí, Deus, como está muito além da nossa capacidade, Deus diz, observe que, auxiliar Jorge, a gente não vê Satanás pedindo para tocar, ele só faz uma referência que diz que Jó, né? Mas Deus, que está muito além, diz, não, você pode tocar nas coisas dele, só não pode tocar na alma dele, nem na vida dele. Olha que coisa interessante, até para coisas ruins acontecerem conosco, tem que ter a permissão de Deus, porque nós somos propriedade de Jesus, irmãos. Nós pertencemos a Deus, aleluia, nós pertencemos ao Senhor, nós somos propriedade exclusiva dele, e nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa convicção, como Paulo em meio a uma tempestade. E aqui eu aproveito para dizer, estamos sim em um momento difícil, estamos sim vivendo uma situação que nós nunca vivemos na história da igreja, pelo menos eu com 35 anos de crente, tem irmãos aqui que pode ter mais tempo de crente do que eu, também não viveu uma situação como nós estamos vivendo. E o cenário semelhante ao de Paulo era um cenário que não dava muita esperança. E observe que Paulo fala, mas eles não acreditam. Passou porque o Senhor chega a essa conclusão, porque depois dos versículos seguintes, Paulo pede de novo para que eles comam. Eles não tinham se alimentado.
durante os dias, tentando se livrar daquela tempestade. Eles estavam em um estado, evidentemente, de grande pressão. A pressão era muito grande, todo mundo queria se salvar. Você está em um barco, o barco quase arrebentando tudo, você já aliviou tudo que era possível aliviar, você não vê sol, você não vê estrela, você não vê terra, você não vê nada, só água, e a água agitada, e o barco balançando. Eu acho que eles tinham dificuldade até de comer. Mas por quê? Porque já é difícil o balanço, para comer em uma agonia daquela. Mas a orientação de Paulo é que eles comam alguma coisa. Paulo sugere que eles tenham um bom ânimo. E aí o versículo 24. Mas antes tem a segunda convicção de Paulo. A primeira, o Deus de quem eu sou. A convicção de pertencer a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem horas, e eu acredito que essa é a hora em que a nossa fé está sendo provada. Será que nós confiamos nesse Deus a quem nós pregamos mesmo de verdade? Ou nós estamos pregando uma coisa e agora a hora de viver estamos vivendo outra? Paulo estava em meio a uma das piores tempestades da vida dele, cristã. E olhem para mim, é importante que os irmãos observem. Já fazia dias que Paulo não tinha visto nem o sol e nem as estrelas. Para eles não estava vendo nem dia nem noite, estava tudo trovado, tudo fechado, porque o tempo estava fechado. Mas Paulo, em meio à tempestade, ele tem uma coisa chamada convicção, e duas convicções: a primeira de pertencer, e a segunda a quem ele servia. E aí ele diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. É a segunda convicção de Paulo. Paulo, ele está dizendo assim, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele enviou o anjo dele e disse para mim que ninguém vai morrer, a gente só vai perder o barco. Meu Deus, aleluia. Amados, você não pode perder a sua convicção, porque quando você perde a sua convicção, aí você perde a sua vitória. Porque mesmo que as coisas ao seu redor estejam em grande tempestade, na qual você não consegue ver o sol, nem as estrelas, você não consegue ver não consegue ver a terra, você não consegue ver uma expectativa de que o cenário vai mudar, porque o que está diante de você não dá possibilidade. Mas é aqui que entra a vida do cristão, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz que o justo viverá da fé. Diante dos olhos daquelas pessoas que estavam no barco, diz assim: esse cidadão, esse Paulo, esse cara está doido, isso aí é crente maluco. Está vendo que o barco está se desfazendo, nós estamos aqui há dias à toa. Duas vezes ele cita que o barco estava à toa. À toa era o vento soprando para tudo que era canto, e eles não sabiam mais em que direção eles estavam, eles não tinham ideia aonde isso ia dar. Essa é a sensação ruim. E muita gente já tinha perdido o ânimo, e um já poderia ter dito para o outro: isso não vai dar em bem, a gente vai morrer todo mundo aqui, a gente não vai poder mais ver nossos familiares, esse mal vai vir sobre a nossa cabeça, todo mundo aqui vai morrer, e ninguém vai para o seu destino, nós não sabemos onde é que nós estamos perdidos nesse mar, e a chuva que não passa. E eles estavam com o ânimo, e aí entra aqui a questão psicológica, eles estavam psicologicamente falando para baixo, porque o que estava diante deles não era nada favorável, não havia possibilidade. Mas é aí que entra a fé, irmão.
A fé não é vista. A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que aquilo que se vê não precisa de fé. Aquilo que se vê não precisa de fé. E o que é que a fé é? Aí você vai lá para a Bíblia, em Efésios, ou melhor, Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam primeiro. É o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que Paulo estava esperando? Uma promessa que Deus lhe fez. Paulo, importa que você vá até César. Você vai ser apresentado a César. Não, mas o barco, vai todo mundo morrer aqui, eu vou morrer. O barco vai virar, esse barco não vai aguentar não. Nós estamos há muito tempo, dias à toa. Paulo poderia dizer isso, poderia. Mas o que Paulo estava esperando? Paulo estava esperando o cumprimento da promessa de Deus de que ele se apresentaria a César, que ele testemunharia na presença de César. Então a fé de Paulo estava combatendo a realidade que ele estava vivendo no momento. Pense comigo. Sua vida está por um triz e Deus disse a você que você ia fazer uma viagem no exterior e você não fez ainda. Alternativa A: você acredita em Deus ou você acredita no médico que acabou de dizer que você não tem menos de 24 horas de vida? Você acredita que se Deus fez uma promessa a você, Ele vai cumprir a promessa? Se foi Deus que prometeu, irmão, você pode escrever na pedra, você pode escrever aonde você quiser, Deus vai cumprir a promessa, porque o Deus a quem você serve é um Deus que é todo poderoso na terra, e Ele muda tempos e estações, Ele quebra, Ele revoluciona a história só para lhe dar vitória. Porque o Deus a quem você serve é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus debaixo da terra, é o Deus que é todo poderoso, que é onisciente, onipresente e onipotente, e quando Ele quer fazer, ninguém impede o seu trabalhar. Se você pode levantar sua mão e dar glória para o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. É claro, evidente que nós somos humanos. Como humano, nós vamos nos afligir. Como humano, nós vamos sentir o momento. Sentiremos. Só que é aí que entra a palavra de novo: o justo vive pela fé. Quando a Bíblia diz que uma das suas armas é o escudo da fé, você sabe o que é isso? Porque escudo, irmão, é para você defender. Sim ou não? Sim ou não? O escudo é para quê? É para se defender. Aí vem uma seta, lança uma seta para você, o que é que você faz? Usa o escudo. Coloca o escudo na frente. A seta veio para atingir o seu coração. Coloca o escudo da fé. Aí entra aqui uma coisa interessante. Fantástico isso. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia ela é muito inteligente quando ela diz acerca da fé. Olha que coisa interessante. Primeiro, é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E depois é a prova das coisas que se não veem. Então, peraí. Eu não posso dizer que eu tenho fé, que eu tenho um relógio. Eu não posso dizer isso.